Olá pessoal, tudo bem? Feliz ano novo, tudo de melhor para todo mundo. Primeiro vídeo que eu estou fazendo neste ano de 2024, que é o ano da semana. Nossa, mas em plena quinta-feira, quarta para quinta-feira, você vai fazer o da semana? Porque agora, né, as fichas caem, demoram às vezes para cair a ficha, mas amanhã é o início da lua minguante, então a gente tem que fazer a semana de acordo com as luas, conforme eu já tinha, conforme eu fazia antes. Só que conforme vai mudando o tempo, o espaço e todas as coisas, a semana, o tempo da astrologia não cabe nesse negócio de ser segunda ou domingo, né? Então a gente vai ter que fazer conforme a dança dos planetas, não é mesmo? Então, quem é que dita a regra da astrologia tropical é a Lua, né? Do mesmo jeito que a Lua rege e põe as regras na astrologia chinesa. Ah, mas não é o Sol, a gente não se baseia pelo Sol na astrologia tropical? Sim, mas quando a gente está falando de olhar para o tempo, a gente tem que falar com Lua. Lua e Saturno, né? Então, eu tenho uma visão de que a Lua é a mandante de todos os planetas, porque ela regula as energias de tudo que entra aqui, ela é o filtro de todas as energias que permeiam o planeta Terra e que nos regem de alguma forma, né? Então, a gente tem que seguir o tempo lunar, né? Então, a gente vai agora, toda semana, seguir a Lua. Então, amanhã começa a Lua minguante em Libra, meia-noite e meio, no grau 13, e vai até quinta que vem, às 8 e pouco da manhã, quando a gente tem a lua nova. Então eu vou de lua a lua, tá? Então todas as mudanças de lua a gente vai falar sobre a semana. Então a semana ela não vai mais acontecer, esses vídeos não vão mais acontecer de domingo ou segunda, como acontecia antes. Ok? Combinado? Porque é óbvio que agora faz mais sentido a gente fazer isso, né? A gente seguir a lua. E a gente numa lua em Libra, onde Vênus está em Sagitário e Júpiter está já direto em Touro, né? E a gente tem Saturno em Peixes, faz muito, é uma semana muito boa para a gente literalmente abrir espaço para o novo, para a gente estudar, abrir a mente, reciclar as nossas crenças, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente, enfim, renovar as nossas ideias. É uma semana muito criativa, muito positiva para a gente renovar as ideias, para a gente mergulhar para dentro, né? Para a gente olhar para essas questões, para a gente se organizar, para a gente se planejar, para a gente jogar fora lua minguante, abrir espaço, faxinar, limpar, colocar nossas metas como prioridade, né? Principalmente as nossas metas no sentido de autocuidado, né? Júpiter em Touro, Vênus em Sagitário. Então, como que eu me levo, como que eu me carrego, eu acredito em mim, eu confio na minha capacidade, nos meus talentos para seguir, né? Eu estou cuidando de mim, do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções. Então, tudo isso essa semana é perfeito. Então, bem no início do ano, onde a gente se coloca no colo, a gente se maternaliza nesse sentido, né? Da gente se perdoar também, da gente se entender com a gente mesmo, se equilibrar, se harmonizar com uma lua minguante em Libra, porque senão a gente vai ficar desequilibrado, né? Senão a gente fica ansioso, a gente não se conecta com a nossa intuição, muito pelo contrário, com as nossas paranoias, a gente fica num eterno desacreditar em nós mesmos, né? Então a gente desacredita, então a gente não está olhando para as nossas, fixando as nossas crenças positivas, mas indo para um caminho de crenças negativas. A gente tem que olhar muito para isso. Como é uma lua minguante, é importante a gente limpar, né? A mente, o coração das crenças que nos sabotam. Então é uma lua bem interessante para a gente não ficar indiferente às nossas questões, né? Aos nossos problemas, olhar os problemas de frente, encarar, né? Ter essa receptividade com a gente mesmo, ter essa paciência com a gente mesmo e assim com os outros. Então, claro que é uma semana que vai falar muito das nossas relações, onde a gente pode sim perceber algumas relações positivas, outras nem tanto, né? E aí a gente também tem uma grande limpeza nesse sentido, onde Vênus em Sagitário vai levar a gente para um caminho mais solitário às vezes, mas para que a gente possa se sentir inteiro,
né? Então também para esse caminho de não julgar aquilo que está a princípio meio misterioso, então a gente já julga, a gente já acredita que é alguma coisa, não, é certeza que tal coisa está acontecendo, aí passa um tempo, vem a verdade, aí a gente fica assim, puxa, eu falei pensei tanta bobagem, né? Então, cuidado com isso, porque depois a gente cai do cavalo e ainda essa semana, logo antes da lua nova, a gente vai ficar sabendo se a gente estava com a intuição e o julgamento acertado ou a gente estava na loucura, na paranoia. Então, essa semana a gente tem, sim, verdades vindo à tona, mas eu acredito muito mais nas verdades internas. Eu acredito muito mais que a gente está intuitivo e conseguindo perceber as nossas próprias questões, tá? E perceber o nosso jogo, os nossos espelhos, as relações, aquilo que eu jogo para o outro, que na verdade tem a ver comigo e que não é tão do outro assim, né? Então, eu acredito que a gente precisa ficar mais receptivo, mais amistoso, sempre porque essa lua vai fazer uma oposição a Quiron, que está em Áries, então a gente perceber que somos todos muito mais parecidos do que a gente imagina, ninguém é tão mais cheiroso do que o outro, né? Então, assim, tomar cuidado com esse tipo de apontamentos, que no fundo são julgamentos também, né? Mas aí quando a gente entra num jogo, numa disputa e numa competição dentro das relações mais íntimas, isso pode gerar problemas, né? Então vamos lá para os conselhinhos que a gente possa ter aí para os signos ascendentes, aqui com o nosso tarozinho, para que a gente possa ter uma semana mais consciente, tá? Então tô vindo aqui para isso, para a gente fazer esse vídeo, para a gente não perder o timing, né? E para a gente se adequar sim ao tempo real, né? Ao tempo, a conexão real com os astros, com as energias que estão chegando. Então, a gente falar da energia da lua minguante e não da semana cortada, como estava ficando, que não estava fluindo, pelo menos. E eu percebi que era isso que estava me incomodando. Não sei se com vocês, mas bora lá. Arianos de Sol e Ascendente essa semana, olha só. 5 de espadas. Então, tomar cuidado com aqueles hábitos, né? Aquelas reatividades, aquelas coisas que você vem fazendo sem pensar repetidamente. Então é importante você mudar, né? Mudar hábitos, mudar crenças, mudar alguns padrões aí, não fazer mais do mesmo, enfim, para evitar alguns dissabores, alguns fracassos, literalmente. Então, repense a forma como você vem fazendo as coisas, né, para não ficar num repetitivo movimento sem evolução nenhuma. Tá? O 5 de espadas fala muito sobre isso. Enfim, cuidado com teimosias e tenha paciência, porque algumas coisas podem ser mais lentas mesmo, tá? Taurino, Sol e Ascendente, outro espadas. Olha como é que o mental do povo tá, olha como é que tá a ansiedade aí, o povo tudo na paranoia. Ó, literalmente, 9 de espadas fala dessa paranoia, né? E dessa dificuldade de ver as coisas com objetividade, com positividade, pensando em coisas que não existem de fato, né? Ou ansioso, já pensando naquilo que não vai dar certo e aí acaba que não dá. Então, cuidado, né, com essa tendência mental de colocar o carro na frente dos bois aí, tá bom, Taurino? Tenta manter a clareza, buscar a sua inspiração e a sua intuição. Geminianos, Sol é ascendente. Aí mudou um pouco, aí agora 5 de copas. Mas 5 de copas também fala sobre essa tendência a uma letargia, uma angústia, uma depressão, alguma coisa que possa estar vindo assim emocional. Mas às vezes é uma grande limpeza, então também não adianta se recusar, né? Mas também não fica olhando só aquilo que não deu certo. Tenta olhar para aquilo que deu certo. Tenta ver o copo meio cheio, né? Não o copo meio vazio. Mas se tiver alguma limpeza emocional, deixa vir. É uma lua minguante que vai limpando, vai lavando, vai jogando tudo para fora. Então pode ser que você se sinta muito sensível aí, Gêmeos de Sol e Ascendente,
Pode ser que você realmente tenha alguns insights e algumas situações que você literalmente tem uma epifania aí, né? Alguma coisa nesse sentido. Que mais? Você pode estar, sim, mais conectado com a tua intuição, com a tua sensibilidade, estar mais artístico, mais nesse caminho, mas você precisa olhar para tudo isso como um lado positivo para você não ficar literalmente amarrando o teu bode num lugar onde não tem que estar amarrado, sabe? Ficar num caminho de frustração, de tristeza pelo sei lá o quê, pelo que já passou, pelo que, enfim, mesmo que possa ter algumas situações não muito positivas, olhe para o que você precisa aprender com isso e não para o que de fato para os seus dramas pessoais, né? Para as suas infantilidades. Cancerianos de Sol e Ascendente. Olha quantos 5, gente, todos 5, olha quantos 5, já é o terceiro, né? Tudo transformação, aqui é a transformação da vontade, do poder da vontade, né? 5 de paus, então o seu fogo aí, como é que você tá lidando com isso? Você tá ainda num caminho de competitividade, né? De se queimando num caminho de raiva, de ficar também num caminho de querer agressivo, de querer competir, de querer ganhar, de querer se colocar num caminho. Nossa, então tudo isso é muito exaustivo, né? Tenta olhar para as coisas por um caminho mais tranquilo, porque é uma lua minguante, então também vai te limpar um pouco desse lugar do ego, desse lugar de dominação, né? Onde você vê tudo como uma batalha. Tenta olhar para as coisas com um caminho de tá tudo bem e tomar as decisões que precisam ser tomadas sem conflito, sem briga, tá bom? Leoninos de Sol e Ascendente. 10 de copas aí, algum signo mais amoroso aí essa semana, né? Com as limpezas aí, a lua minguante não trazendo tanto conflito de internos, né? Mas talvez algumas coisas mais externas. Mas o que pode acontecer? Literalmente finais, né? De ciclos, mais coisas positivas. Então alguma pessoa vai embora, mas não que vai morrer, nada disso. Simplesmente às vezes a gente tem que se despedir de alguém que está visitando nossa casa, vai embora, mas com amor, com um lugar de amorosidade. A gente termina um trabalho que a gente gostou muito de fazer, mas com o coração quentinho. Então essa carta fala assim de fins de ciclo. Então situações se resolvem, mas se resolvem sem briga, sem, né? É uma carta, uma semana que também que precisa colocar foco no que você é grato, tá? Virginiano, Sol e Ascendente. Aqui é Rainha? Rainha de Ouros. Aqui, Rainha de Ouros falando nesse lugar de você se colocar como sustentadora das suas próprias vontades, né? Tomar posse das suas decisões e sustentar essas decisões, não ficar também no altos e baixos, ficar na insegurança e tomar cuidado, literalmente, com as suas questões materiais, para você não fazer confusão, para não ficar numa bagunça, às vezes até financeira, né? Então, a Rainha de Copas, ela fala muito desse lugar também de ter responsabilidade e fidelidade a si mesmo. Também fala muito desse autocuidado, desse lugar de você se amar, né? De você se priorizar. Onde estamos? Librianos, a lua minguante em Libra. As de copas, olha quantas emoções para os librianos nessa semana, né? Então, literalmente, muita sensibilidade, muita abundância, mas abundância onde você precisa compartilhar, doar, ser generoso, deixar a coisa fluir sem ficar tentando controlar, então sem ciúmes, né? E literalmente perceber assim como é que tá o teu magnetismo. Às vezes você pode estar numa baixa, precisa cuidar da sua energia, às vezes você está numa alta, então tudo bem compartilhar. Então veja como é que você está aí, mas no geral, quanto mais você se cuidar, quanto mais você compartilhar, melhor a sua semana será. Escorpiano, Sol Ascendente, 4 de paus. Olha, o que você precisa abrir a cabeça, né? Literalmente, se abra, perceba que era tudo uma ilusão, que tá tudo bem, que você tá livre, que as coisas estão fluindo, que você pode contar com as pessoas à sua volta. Então, é isso também, né? Às vezes tem esse orgulho, essa arrogância de não querer ajuda, não querer. Abre
abre espaço para as pessoas participarem das suas decisões, da sua vida, tá? Que aí fica mais fácil. Sagitarianos, de Sol e ascendente 7 de paus, ó, 7 de paus naturalmente fala de uma situação onde você tem vantagem, mas quando que você tem vantagem? Quando você tá bem, né? Quando você tá tranquilo, quando você também não tá nesse lugar de competição, quando você também não tá nesse lugar de excessos, porque sim, pode ser que você queira fazer mais do que você dá conta, e isso pode acarretar numa perda gigante de energia e você ficar sem energia e ficar ficando doente ou ficando, enfim, sem dinheiro, trazendo para você alguns prejuízos. Mas perceba que você tem vantagem, só que você precisa dosar, equilibrar, ó, Lua minguante em Libra, equilibrar os seus excessos, qualquer que sejam esses excessos, né? Tudo que possa estar afetando a sua rotina de alguma forma, saiba colocar limite, tá bom? Capricorniano, Sol ascendente, aí ó, 5 de ouros. O que você precisa transformar na sua rotina? Literalmente, coisas materiais, coisas reais que você precisa transformar. E olhar a vida também com olhos mais positivos. Olha o copo mais cheio do que o copo mais vazio. Fica vendo problema em tudo, complicação em tudo. Então isso faz com que você fique vibrando numa energia de escassez e isso não é legal. Isso também pode acarretar questões físicas. Então cuidar da saúde é importante, tá? Aquarianos, Sol e ascendente. Cuidado com as suas ilusões também. Olha aqui, 7 de copas. Focar naquilo que é real, focar naquilo que é positivo, no sentido de não ficar dando, sabe, ficar dando muito crédito para aquilo que é impermanente, uma coisa fútil demais, uma coisa, né? Então, foca naquilo que é concreto, olha a meta, olha o objetivo, olha as coisas a longo prazo, não fica se perdendo por coisas pequenas, né? E também cuidado com os cantos das sereias, aquelas coisas que podem vir querer te seduzir, depois você vê que é uma baita de uma furada, e aí depois se cair, né? Então, cuidado, 7 de copas fala muito disso também, e das questões amorosas. Então, olha para você, escute a sua intuição. Se você tá carente demais, você pode literalmente cair numa furada, né? Não é o momento. Às vezes a gente não tá num bom momento para, né? Às vezes a gente precisa se organizar internamente primeiro. Piscianos, Sol e ascendente 4 de ouros. Semaninha de você se estabilizar. Manter as coisas, não ficar inventando muita roda. Manter as coisas também num caminho de economia de tudo. Então, aquela semana da dieta, semana de trabalhar, semana de colocar as coisas em ordem, né? Arrumar a gaveta, pagar as contas, é basicamente isso. Bom, pessoal, uma semana maravilhosa para vocês, essa lua minguante, a primeira semana inteira que a gente vai ter aí do ano numa lua, porque a gente meio que pegou, a entrada do ano foi no meio da lua cheia, que já tinha acontecido dia 26 de dezembro, então a gente entrou o ano numa virada de lua, né, assim no meio, não estava uma lua inteira, então essa é a primeira lua inteira do ano, então que a gente pode dizer que é aquela lua que está entrando, literalmente fazendo abre alas aí do ano, é essa lua minguante, tá bom? E aí, o próximo vídeo é da lua nova em Capricórnio, que é no dia 11. Um beijo e até o próximo vídeo.